Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alisson e hoje nós falaremos um pouquinho sobre as diferenças entre tempo e clima atmosféricos, ok? Então vamos ver um pouquinho qual que é a diferença, quais que são as características de cada um e quais elementos que são importantes para a gente entender o que é o tempo atmosférico e o que é o clima atmosférico. Então, vamos começar, né, falando do tempo. Então, o que é o tempo? São as condições atmosféricas momentâneas, ou seja, o que está lá fora agora, nesse momento. Então, se você sair aí da onde você está, olhar lá para fora, para o céu, você vai estar observando o tempo, como está naquele momento. Ah, pode estar ensolarado, chuvoso, nublado, mais quente, mais frio. Então, isso é tempo atmosférico, é como está se comportando a atmosfera naquele momento específico. Ele pode mudar em poucas horas ou poucos dias, então a gente observa mudanças, né, muito rápidas de temperatura, de condições de chuva e tudo. Então, tudo isso, então, a gente está falando do tempo atmosférico. São essas mudanças rápidas e repentinas que acontecem na atmosfera, são as condições atuais da atmosfera. Exemplo, né, sol pela manhã, chuva à tarde, tudo isso, então, são características do tempo. Alguns elementos que a gente vai falar aqui depois que são importantes. Temperatura, umidade, vento, nebulosidade, mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, entendemos até aqui, o tempo são as condições atmosféricas momentâneas, ou seja, como que está a atmosfera agora. Que isso vai mudando, né, em poucos dias. Então, quando a gente assiste o jornal ou pega o celular, a gente olha a previsão do tempo, para saber como que vai estar no futuro, como que vai estar à tarde, como que vai estar amanhã a temperatura, para saber se eu preciso levar guarda-chuva, preciso levar blusa, como que eu vou me preparar para sair de casa, se eu tenho uma viagem, se eu tenho que ir para algum lugar, eu olho a previsão do tempo, né? Então, a partir de como a atmosfera está se comportando, os meteorologistas, que são os especialistas, né, nos estudos do tempo atmosférico, a partir de equipamentos e tudo, então conseguem fazer uma previsão de como que o tempo vai estar. Claro, é uma previsão, não é uma precisão. Então, pode ser que mude, muitas vezes acaba mudando, né? A previsão do tempo acaba não sendo exatamente aquilo que foi proposto, tá? Mas, de maneira geral, sim, é muito próximo. Agora a gente vai falar, então, do clima, né? Então, qual que é a diferença, então, do tempo e do clima? Para a gente pegar, saber o tempo, a gente pega, então, para a gente saber o clima, a gente pega vários tempos ao longo de muitos e muitos anos, olha essas características e traça uma característica geral, tá? Então, é o comportamento atmosférico médio, é como que é mais ou menos o tempo ali naquele lugar. Por exemplo, se eu falar Amazônia, eu sei que na Amazônia é quente, úmido e tal, mas eu não preciso saber exatamente como que está agora, porque eu sei as características da Amazônia. Eu sei que lá em Manaus não está chovendo, não está nevando nesse momento, mas pode estar chovendo, pode estar úmido, pode estar quente. Isso eu sei porque é uma característica de lá. Na região do semiárido do Nordeste, também eu sei que é uma região seca, eu sei que é uma região quente, sei que não está nevando, então tenho certeza que não está nevando no semiárido brasileiro nesse momento. E eu não preciso olhar na previsão do tempo para saber isso, porque eu sei algumas características gerais daquele local. E essas características gerais vão caracterizar o que nós chamamos então de clima. Tá? Então a gente sabe que na região sul, por exemplo, tem um verão que é um pouco mais quente e tem um inverno que é mais frio. Então eu sei que tem essas características, mas eu não preciso saber exatamente a temperatura que está lá nesse momento para falar isso, porque eu sei ali alguma característica geral desse local. Assim como o clima tropical, eu sei que o clima tropical é quente na maior parte do ano, tem uma estação seca e uma estação chuvosa, mas eu não sei exatamente o que está passando naquele momento. Posso pegar lá o deserto do Saara, não estou no deserto do Saara, mas eu posso afirmar que não está nevando lá nesse momento, tá? Porque eu sei como que é a característica do clima naquele local. Então, o clima ele é definido em períodos longos, ao longo de 30 anos, por exemplo. Então, observa-se aquela região ao longo de 30 anos para você definir, então, as características daquele local, que daí vai ser o clima. Tá? Então, é como se fosse o clima seria a personalidade daquele local, né? Então, são características próprias ali, e o tempo seria o humor, é como está se comportando naquele dia.
Tá? Então, seria mais ou menos essa analogia que a gente poderia fazer. Então, né, exemplos, ó, clima equatorial, que é o clima lá na Amazônia, lá na boa parte da região norte. Então, quais são as características do clima tropical? Eu não sei quanto está a temperatura em Manaus agora, mas eu sei que lá é quente, lá é úmido, sei que não neva lá normalmente, sei que não está nevando em Manaus nesse momento. Então, porque essa é uma característica que não faz parte do clima equatorial, faz parte do clima polar. Agora, se eu pegar uma cidade localizada em um clima polar, aí muito provavelmente vai estar com neve, vai estar nevando. Eu sei que daí lá no clima polar a temperatura nesse momento não vai estar em 40 graus, não estaremos com uma sensação térmica de 40, 45 graus, tá? Porque isso não é uma característica do clima, tá? O tempo ele pode mudar, sim, ele muda, mas ele não altera muito, assim, da característica do clima. Pode estar mais frio, pode estar mais calor, pode chover, pode estar ensolarado, tudo isso faz parte do tempo, mas ele tem a característica geral dele, que é o clima. Então, essa característica própria daquele local vai ser o clima. Então, a personalidade lá vai ser o clima e o humor vai ser o tempo. Que o humor, né, ele pode mudar, é só o que está acontecendo naquele momento. Um dia mais frio, um dia mais quente, enquanto o clima é a característica geral. Aí, invernos frios, verões quentes, estação seca, estação chuvosa, aí são características que eu estou falando do clima. Então, essa é basicamente a diferença entre tempo e o clima. Quem estuda o clima, por exemplo, são os climatologistas. Então, para você estudar o clima, você olha para o passado. Então, você vai ver tudo que foi acontecendo no passado para você determinar o clima. Então, é meio que acontece dessa forma. O clima você olha para o passado para você entender, e o tempo você tenta olhar para o futuro para dizer o que vai acontecer. Claro, com o clima também. O clima também a gente olha para o passado, vê mudanças que estão acontecendo, que vão definir uma mudança do clima no futuro. Por isso que hoje em dia fala-se muito em mudanças climáticas, né? A partir de atividades industriais humanas, atividades de queima de combustíveis fósseis, que estão contribuindo para mudanças climáticas. Então, alguns climas estão começando a sofrer mudanças em suas características, né? Alguns ficando mais quentes, outros ficando mais secos, outros com fenômenos atmosféricos mais intensos, como furacões, tornados e tudo. Então, né, já falei aqui para vocês, só para relembrar, então, a diferença do tempo e do clima. Então, o tempo é o que está acontecendo naquele momento, em um lugar, né, tá chuvoso, tá úmido, mas sem chuva, tá com nebulosidade, tá ensolarado, tá calor, tá frio, tudo isso é tempo. E o clima é característica, então. Então, por exemplo, o clima equatorial, já falei para vocês, né, pode estar chovendo, pode estar sol, mas eu sei que não está nevando, porque não é uma característica do clima equatorial no Brasil. Eu sei que não vai estar nevando nesse momento em nenhuma região ali, né, do clima equatorial. Tá? Então é isso. Então a gente pega essas características ao longo de pelo menos 30 anos para você conseguir definir, então, uma característica, conseguir definir como que é o clima naquele local, em uma determinada região. Então, o tempo que está acontecendo agora, o clima é o que a característica geral sendo observado ao longo do tempo, ao longo de muitos anos. Você consegue traçar, então, uma característica para aquele clima. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do clima agora, especificamente. O clima ele é formado por elementos e ele é formado por fatores. Na próxima aula eu vou falar exatamente sobre cada um deles, não vou falar nessa aula sobre todos e suas características. Mas quais são os elementos, então, que formam o clima? Os elementos são aqueles que estão sempre presentes, às vezes um vai influenciar mais, outro vai influenciar um pouquinho menos, mas eles sempre estão presentes, tá? Então, em um clima sempre vai ter temperatura, né? Tem a ver lá com a posição no planeta, a gente vai falar mais para frente. Tem umidade, mesmo que pouca umidade, muita umidade, tem umidade. Tem pressão atmosférica, que é o peso ali que a atmosfera exerce sobre uma determinada superfície, que no nível do mar vai ser maior, quanto mais a gente sobe, menos pressão vai ter. Os ventos, né, que podem ser considerados as correntes de ar ou massas de ar, também vão influenciar. E a precipitação, que a precipitação é mais comum a gente considerar a chuva, mas também tem a neve e o granizo, que são formas de precipitação.
Então, são elementos do clima. Então, eles sempre vão estar presentes ali em um clima com características diferentes. Alguns vão ser mais úmidos, outros vão ter mais pressão, outros vão ter mais precipitação, mas, de maneira geral, são esses elementos que formam um clima, tá? Que vão formar um clima. Enquanto que o próximo são os fatores. Os fatores, eles vão influenciar o clima, tá? Então, eles vão fazer com que o clima tenha uma determinada característica e não outra. Claro que os elementos também influenciam, mas eles são mais fundamentais, assim, eles formam. Enquanto aqui, eles são elementos que vão dar a característica, porque eles vão ser muito diferentes entre si. Por exemplo, a latitude, né, que é a diferença em relação, a distância em relação à linha do Equador em graus. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante da linha do Equador, mais frios, até chegar no polo. Ó, aí já deu uma mudança, uma característica muito importante do clima ali, só a latitude. A altitude, que vai influenciar, né, a temperatura, quanto mais a gente sobe do nível do mar, mais a temperatura vai caindo. A maritimidade e continentalidade, que tem a ver também com mudanças de temperatura ao longo do dia. As correntes marítimas vão influenciar os climas para que sejam mais frios, mais úmidos ou mais secos. E a vegetação também, né, pode ser um dos fatores aí que vão influenciar também os climas, tá? Então, os fatores também vão fazer parte, assim como os elementos, mas os fatores, eles vão acabar mais influenciando nas características. Então, na próxima aula, eu vou falar especificamente sobre os elementos do clima e sobre os fatores do clima. Tá? Então, seguindo aqui, falar um pouquinho sobre os climas do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem ali pelo menos 6 climas diferentes com características próprias. Então, por exemplo, o clima equatorial, mostrar aqui, o clima equatorial, que é um clima mais quente, um clima mais úmido, tá na região próxima da linha do Equador, por isso esse nome. O clima tropical, que é um clima quente também, ó, exemplo de Cuiabá, por exemplo, um clima quente que é dividido em estação seca e estação chuvosa, quem mora nessas regiões sabe. O clima semiárido, que é um clima mais seco, o clima mais seco que a gente tem no Brasil é o clima semiárido, lá da região do Nordeste. Né? Tem vegetação típica de cactos e tudo, é quente, quase não chove, né? Ou chove bem pouco. Aqui os climas tropicais que sofrem uma variação, um que é o de altitude, que é de regiões mais altas, e outro que é o Atlântico, que vai ser influenciado, né, um pela altitude e outro pela proximidade do mar. Então, por isso é chamado por esse nome. E o último aqui, né, o clima subtropical. Então, o clima subtropical, ele é um pouquinho diferente, ele está lá na região sul, pega um pouquinho um pouquinho ali da região do estado de São Paulo, mas ele tem as estações ali bem definidas e as chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, estações bem definidas, verão quente e inverno frio. E chuvas bem distribuídas, assim, ao longo do ano. Não tem uma estação que é muito, muito seca, por exemplo. Tá? Então, são essas as características. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui ao lado, eu já vou falar sobre eles, mas ele é um climograma. Então, com ele a gente consegue observar como que a temperatura muda e como que a chuva se comporta ao longo de um ano. Já vou falar um pouquinho mais sobre os climogramas. Aqui um pouquinho dos climas do mundo, né? Então, a gente vai conseguir observar nessa região central, que é próximo da linha do Equador, climas mais quentes e climas mais úmidos. Ó, vejam como a latitude influencia bastante o clima. A latitude é um dos fatores que mais vai influenciar os climas, mais vai dizer a característica dele. Por exemplo, a gente não vai ter um clima com neve aqui, né? A não ser que seja uma montanha. Aí a gente vai ter outro que é a altitude. Mas, de maneira geral, a gente não vai ter neve aqui nessa região, na região da Amazônia, por exemplo. A não ser que a gente tivesse uma montanha de 5, 6, 7 mil metros de altitude. Que no caso dos Andes é possível. Aí sim, ó, a gente tem a Cordilheira dos Andes, com regiões com neve, mais próximo da linha do Equador. Que agora o principal não vai ser a latitude, e sim a altitude. Mas, de maneira geral, né, a latitude vai dizer muito para a gente sobre os climas, ó, climas mais quentes, aí climas mais temperados, até chegar em climas frios e climas polares. Indo para o norte, a mesma coisa. Climas mais quentes, climas mais temperados, climas mais frios, até chegar nos climas polares. Né? Quanto mais para o azul lá, mais frio é esse clima. Então, de maneira geral, a latitude ela já vai influenciar bastante.
Aí entra outros fatores. Entra a latitude, altitude, entra a questão de massas de ar e movimentação da atmosfera. Por que nós temos desertos? Ó, deserto aqui, aqui. Sempre nessa faixa próximo dos trópicos a gente tem desertos, né? Então tem a ver com a movimentação da atmosfera, por exemplo, que vai mostrar então por que tem essa característica. Então, seguindo, agora eu vou falar dos climogramas que eu disse para vocês. Então, o que é um climograma? É um gráfico que ele vai apresentar a quantidade de chuva por mês e a temperatura média por mês. Então, ele vai pegar num período do ano todo, então, né, de janeiro a dezembro. Ele é usado para caracterizar, então, o clima de uma região. Então, você pega os climogramas ali ao longo dos 30 anos, você vai conseguir definir, então, como que é o clima naquele local. Geralmente, a temperatura ela é mostrada a partir de uma linha vermelha. Então, a linha vermelha é a temperatura. E a precipitação, que é a quantidade de chuva, vai ser nessas barrinhas. Tá? Então, aqui, por exemplo, desse lado, a gente, né, o gráfico deveria estar escrito isso também, geralmente aparece. Aqui as temperaturas. Desse lado que ele vai ser a escala das temperaturas. E desse outro lado vai ser a escala da precipitação. Pode estar trocado também, não tem problema. Aqui não está escrito, mas claro que a gente pode saber, né? Qual lugar do mundo que a temperatura chega a 150 graus, 200 graus? Nenhum. Então aqui a gente sabe que é de precipitação em milímetros, por isso que aparece essa quantidade. E do outro lado a gente vai ter a temperatura, né, de 0 até 35 graus. Então nesse caso aqui é um climograma de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Então a linha vermelha mostra a variação da temperatura ao longo do ano, e as barrinhas são as chuvas. Então, o que acontece lá com a temperatura, primeiro? Né, ó, janeiro, fevereiro, março, meses mais quentes, e a temperatura vai caindo, até chegar em junho e julho, que são os meses mais frios, ó, a temperatura média chegando aqui aos 14 graus, depois sobe também para o final do ano. Então, aqui a gente consegue observar duas estações bem definidas. Uma estação quente, né, final do ano e começo do ano, que é o verão, e estação fria na metade do ano. Então, a gente já consegue definir aqui que é um clima subtropical, porque tem essa estação quente e essa estação quente e essa estação mais fria. Então, aqui a gente viu a mudança da temperatura ao longo do ano. E as chuvas? Ó, temos meses mais chuvosos, ó, fevereiro chove bastante, maio chove bastante, setembro, outubro chove bastante, agosto chove um pouquinho menos, mas, de maneira geral, ó, é bem distribuído. Tem climogramas que aparece a chuva lá embaixo e, de repente, a chuva lá em cima 6 meses depois. Não é o caso, porque aqui é um clima subtropical, então a característica é que a chuva seja bem distribuída ao longo do ano. Ó, pode chegar a 150 milímetros, mas nunca baixa aqui, fica na média de entre 100 a 150 milímetros. Então, é uma chuva bem distribuída ao longo do ano. Dá para falar isso, que é a chuva bem distribuída ao longo do ano. Então, aqui é um outro exemplo de climograma, então, para a gente ver a diferença, ó, de Curitiba e de Goiânia. De Goiânia aqui no primeiro e Curitiba no segundo. Então, como que é em Goiânia, ó? Agora sim, a chuva aqui desse lado em milímetros e a temperatura do outro. Então, a temperatura, ó, na média dos 25 graus, né? Um pouquinho mais frio ali no meio do ano, mas não baixa muito, então é uma mudança muito pequena de temperatura, ó. 2, 3 graus na média. Enquanto na chuva dá uma diferença muito grande. Ó, em janeiro chove quase 300 milímetros e em julho chove próximo de 0 milímetros. Então, olha a diferença aqui, uma estação bem chuvosa e uma estação seca. Essa é a característica do clima tropical. Então, ó, eu pego um climograma ali, olho as características e eu sei definir que clima que é. Um clima tropical. É um clima quente, com uma estação seca e uma estação chuvosa bem definida. Agora, de Curitiba, então, a mesma coisa. Milímetros em chuva, temperatura, vamos observar as mudanças na temperatura e na chuva. Então, ó, temperatura está na média dos 20 graus, baixa, quase chegar até a média de 10 nos meses de maio, junho e julho, depois sobe de novo para o final do ano. Então, uma estação fria e uma estação quente, característica do clima subtropical. As chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Claro, aqui no inverno está um pouquinho mais seco, ó, mas não fica abaixo de 70 milímetros, entre 70 e 160 milímetros, assim, no máximo. Então,
chove o ano todo, dá para dizer. Claro que em agosto vai chover um pouquinho menos, mas chove ao longo do ano todo, de maneira geral. Então, posso dizer que é um clima subtropical. Então, olhei o climograma, eu posso dizer qual o clima que é. Clima tropical e clima subtropical. Só observando, então, esse gráfico. Muito bem, então, para a gente finalizar aqui, né, vamos falar um pouquinho, fazer uma atividade aqui rápida. Observe as afirmativas a seguir sobre o clima e tempo. A. O clima representa o comportamento momentâneo das condições atmosféricas. B. O tempo atmosférico pode ser definido por meio de dados registrados em períodos de, no mínimo, 30 anos. E C. A latitude, a altitude e as correntes marítimas são fatores que interferem na variação do tempo, mas não do clima. E D. O climograma apresenta graficamente a variação de temperatura e precipitação ao longo de um ano. Né? Então, nesse caso aqui é a letra D. Então, vamos voltar na A. O estado momentâneo da atmosfera é tempo, né? Então está trocada a letra A e a letra B. O clima, que é definido ao longo dos 30 anos. C, a latitude, altitude, correntes marítimas, vegetação, relevo, tudo isso influencia no clima, tá? No tempo também, mas no clima também. Influencia no tempo e pode influenciar principalmente no clima, tá? Então, a letra D, né, estaria certa a questão do climograma. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, por hoje é isso, e espero vocês para a nossa próxima aula.